Glória a Deus. Boa noite, igreja. Pode se sentar, por favor. Primeiro eu quero agradecer a vocês todos pelas orações. Estou de pé. Aleluia. Não estou de alta, mas estou de pé. Não poderia, mas não tem como ficar muito tempo longe, né? Antes de iniciar o estudo hoje, eu vou pedir para o Lucas colocar aqui a foto de um homem de Deus. Esse homem marcou o meu ministério. Ele é conhecido como David Yong-Shu, mas para nós é Po Yang-Shu. Quem não o conhece, levanta a mão, por favor. Pensa num coreano ungido. Ele começou a igreja dele com 5 pessoas, numa miséria. E hoje, aos 85 anos, ele deixa 700 mil membros. Antes de pregar, ele falava assim, let's go, Espírito Santo. E até hoje eu falo, quando eu estou ali, let's go. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas nós sabemos que as pessoas mais usadas por Deus, eles têm uma intimidade maior com o Espírito Santo. E esse é o cara. Ele escreveu o famoso livro O Poder Latente da Alma, e por aí vai. Então, hoje o Senhor o recolheu. Não vamos ter mais os ensinamentos, mas glória a Deus, né? Eu sinto como se fosse um membro que tivesse, um parente meu que tivesse ido embora. Mas ele voltou para casa. E quem sabe um dia nós estaremos todos juntos. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, pela vida desse grande homem. Aleluia. Glória a Deus. Os bons estão indo, igreja. E eu fiquei pensando, o que será deste mundo? Porque esse cara é um herói. Um dia ele falou assim para Deus, como é que eu posso pregar o teu evangelho se eu não tenho nenhuma bicicleta? O Senhor falou, você não pede? Eu estou cansado de pedir, mas você não sabe pedir. Aprende a pedir que eu te dou. Ele falou, então eu também não quero qualquer bicicleta. Eu quero uma americana. E ele morando na Coreia do Sul. E ele começou a pedir de uma maneira certa, como o Senhor o ensinou, e ele nos ensinou, porque esse cara é um dos meus professores. E ele começou a orar pela bicicleta, e ele convidava as pessoas para ir até a casa dele, e dizia, minha bicicleta, e o povo, cadê? Ué, você não está vendo? Minha bicicleta está aqui. E acreditem, ele ganhou a bicicleta da cor, da marca, do jeitinho que ele queria. Amém? Uma bicicleta, fora os móveis, né? Fora outras coisas. Mas amém. Igreja, hoje nós vamos continuar o nosso estudo de escatologia, o nosso segundo estudo. E como ele é um culto muito pontual, um estudo muito pontual, então vai ser um culto diferente dos outros. Hoje será um culto de ensino. Amém? Abram, por favor, a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler muito. Nós vamos ler do versículo 12 até o 56. Dando aqui uma retrospectiva no que já estudamos no primeiro estudo, lembrando que nós estamos estudando escatologia. O que é isso? É os finais dos tempos, é a volta de Jesus. Então, no primeiro estudo, nós vimos que a volta de Jesus, segundo a palavra de Deus, ela precisa estar alinhada com as informações obtidas nas 5 fontes da palavra de Deus. E quais são essas 5 fontes? Os evangelhos, as cartas, Apocalipse, os livros proféticos e salmos. Porém, algumas profecias que a gente leu o primeiro estudo, foram dadas no Velho Testamento. Então, foi uma visão muito panorâmica. Porque como estava muito mais longe do que hoje, dos fatos, dos sinais que hão de acontecer,
Então essa visão panorâmica ficou uma coisa assim muito difícil de interpretar. Amém, igreja? Aí Daniel, Zacarias, Isaías também receberam essas profecias sobre a volta do Messias, mas também muito antes de tudo isso que ainda vai acontecer. Amém? Só que hoje nós vamos estudar o que o Novo Testamento fala. O Novo Testamento nós vamos ver Mateus, Paulo e Pedro hoje. Nós não vamos ler sobre João hoje, mas Mateus, João, Paulo e Pedro receberam detalhes maiores e mais específicos dessas mesmas profecias. Amém? Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12. Ora, se é coerente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam algum dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se há ressurreição dos mortos, então, se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsos testemunhos de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou. E se é certo que os mortos não ressuscitam? Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Versículo 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim em Adão todos morrem, assim também todos vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, ou seja, o primeiro. Depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, certamente exclui aquele que lhe subordinou, ou seja, Deus. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Doutra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se batizam por causa deles, e porque também nós nos expomos a perigos a toda hora, dia após dia, morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com bestas, feras, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque algum ainda não tem conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá:
Como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato! O que semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeais, não semeeis o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo, como lhe aprove dar a cada um das sementes, e o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém é a carne dos homens, outra a dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outras dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra das estrelas, porque até entre estrelas e estrelas há diferença de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se num corpo de corrupção e ressuscita na incorrupção. Semeia na desonra e ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita em poder. Semeia o corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, também há um corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, ele está se referindo a Jesus, porém é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Versículo 50. Isso afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos indo a mais, né? Mas não tem problema. 58. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Amém? Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui em nome de Jesus e sabemos que tem anjos, Pai, colhendo todas as orações, tem anjos anotando a pregação de hoje, tem anjos aqui andando no nosso meio, fortalecendo aqueles que estão fracos. E não se sinta inútil por estar se sentindo fraco aqui. Você ainda está num corpo incorruptível. Mas, Senhor, nós sabemos que o Senhor faz novas todas as coisas. E é um prazer para mim e para todos nós que estamos aqui estar na sua igreja aprendendo mais. Sei que dias piores virão, mas eu sei que isso não vai nem fazer cosquinha em nós, Pai. Porque nós não somos uma farsa.
Nós somos autênticos, somos filhos do Senhor, somos herdeiros, e nós estamos aqui porque amamos o Senhor e a sua igreja. E pedimos, Pai, nos ajuda a entender esse estudo esta noite, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, primeiro slide, por favor. Relembrando as ordens dos acontecimentos, segundo Mateus. Mateus diz que os princípios das dores vai incluir falsos cristos com sinais e prodígios e maravilhas. Depois vai vir a tribulação. Depois vem a segunda vinda, que será visível para todas as pessoas. E isso vai... Deixa eu ver aqui. E isso vai incluir canglor de trombeta, a trombeta vai tocar, os anjos no céu. Só que Mateus fala uma coisa interessante no final. A gente viu isso no outro estudo. Ele diz que vai haver uma reunião dos escolhidos. Quem está dizendo isso? Mateus. Amém? Agora, segundo slide. Vamos ver o que Paulo fala. As ordens dos acontecimentos segundo o apóstolo Paulo. A segunda vinda de Cristo será acompanhada de arcanjo e ressoar de trombeta nos céus. Ou seja, ele já dá nome ao anjo que Mateus viu e não sabia qual era. Mas ele fala que também vai tocar uma trombeta. Bate com Mateus? Só que aqui, ele não fala a reunião dos escolhidos. Paulo fala de uma maneira diferente que Mateus falou. Paulo fala assim, vai haver ressurreição dos mortos e o arrebatamento dos vivos. Vocês acabaram de ler isso. Paulo aqui já faz uma colocação diferente. Em vez dele falar sobre a reunião dos escolhidos, ele fala sobre a ressurreição dos mortos e o arrebatamento dos vivos. Por que será que ele faz isso? Abre, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo... Coloca no versículo 1. Até o versículo 3. Quando eu leio essa passagem de 2 Coríntios, capítulo 15, eu entro lá na história. Eu tenho que entrar para poder entender, para poder interpretar. E quando eu entro na história, eu sempre imaginei que Paulo não estava muito bom, não. Estava tendo um culto de ensino, e Paulo estava bravo. Eu sempre achei isso. E hoje, Deus fez, sabe, pular esses versículos que eu vou ler para você. Fiz pular, falei, entendi. Aí eu acrescentei mais algumas coisas nesse estudo, que é um estudo meu antigo, baseado no que o nosso bispo Rodovalho pensa, porque eu penso igual. Se eu não pensasse, eu não estaria pregando aqui para vocês. Só que hoje eu entendi melhor ainda porque é que Paulo faz essas colocações. Versículo, deixa eu ler aqui. Esse é a tradução da Shed. Irmãos, Paulo está falando. Vocês não lembram do evangelho que eu preguei para vocês? O qual também recebestes, no qual estáis firmes? Está diferente. Irmãos, venham lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Ou seja, você está ficando doido? Vocês não estão lembrando daquilo que eu ensinei vocês? Daquilo que eu preguei para vocês? Aliás, vocês estão perseverando até hoje nisso. Versículo 2. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como eu preguei, a menos que tenhais crido em vão. Deixa eu ver como é que está aqui. Por meio dele também sois salvos, se retiveres com firmeza a mensagem tal como a anunciei a vós,
a não ser que tenhais crido inutilmente. Se Paulo está vivo hoje e prega isso num domingo, isso aqui sai no YouTube, sabe o que eles vão dizer? O cara está se achando. Então não é a palavra de Deus, é o que Paulo pregou. Não é isso que está escrito aqui? Paulo está na reunião, falou para o povo: vocês estão ficando loucos? Vocês esqueceram do que eu preguei para vocês? Ô gente, vocês têm que acreditar na palavra de Deus pelo quais vocês são salvos, mas a maneira que eu preguei. Uai, se Paulo está falando isso é porque tinha alguém pregando a mesma coisa de uma maneira diferente, vocês não concordam? Uai, interpreta aí. Alguém está pregando diferente aquilo que eu ensinei para vocês. Versículo 3. Antes de tudo, vos entreguei o que eu também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura. Versículo 4. O que foi sepultado ressuscitou ao terceiro dia, segundo... Fala para o seu irmão, o problema foi porque ele ressuscitou. Lá naqueles dias, e ainda existe nos dias de hoje, dentro da própria igreja, quem crê e quem não crê na ressurreição dos mortos. Dá para acreditar nisso? Se eu não creio na ressurreição dos mortos, então eu não creio que Jesus ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, nós estamos na água. Não tem esperança para nós. A nossa pregação tem sido em vão. É em vão você ter saído da sua casa para estar aqui agora, se Cristo não ressuscitou. Só que Cristo, Ele é a primícia. Agora eu pergunto para vocês, principalmente os novos aqui na igreja. Cristo é a primícia dos mortos. Quem que morreu primeiro na Bíblia e ressuscitou? Lázaro. Mas Lázaro não é as primícias. O que é primícia? Primeiro. Por isso que a gente fala que o nosso dízimo são as primícias. Primícia do salário. A gente tira primeiro o que é de Deus, depois a gente gasta o resto. E se é mais esperto, guarda o resto, né? Então, peraí, o que é primícia? Primícia vem primeiro. Ai, meu Deus, deu um nó na minha cabeça. Deixa eu desatar o nó aí. Se Cristo é a primícia dos mortos, mas a Bíblia fala que foi Lázaro que morreu primeiro, que dia que Jesus morreu? Não pode ter sido lá na cruz. Não pode ter sido há 2000 anos atrás. Porque se for assim, Lázaro ganha dele. E tem uma outra também que morreu, Dorcas. Tem o filho da viúva, que ele, o sepultamento estava indo para o cemitério, Jesus falou: quem morreu aí? É meu filho. Levanta daí, rapaz. Uai, mas Jesus morreu primeiro que ele, mas Jesus está falando com o morto ali e ressuscitando o morto? Sim, Jesus é as primícias. Jesus morreu lá, antes da fundação do mundo. Jesus foi o cordeiro que foi morto para que fosse tirado o pecado do mundo. Eu não posso entrar muito nessas veredas, senão eu amo falar sobre isso, eu vou embora e eu não falo sobre isso daqui. Jesus foi o primeiro dos mortos. Então Paulo está falando, se tem alguém pregando alguma coisa que não seja igual a que eu ensinei, vocês rejeitem. Vocês rejeitam, porque senão não tem esperança para nós. Mas de quem ele estava se referindo? Ele estava se referindo a um grupo de pessoas chamados saduceus. Saduceus é uma seita. Só que Paulo também fazia parte de uma seita antes de ter um encontro com Jesus. Vocês lembram de que seita Paulo fazia parte? Quer ver o Marcelo? Fica quieto, Marcelo. Em nome de Jesus. Ninguém vai falar? Não, vou deixar o Marcelo falar. Não acredito que o Marcelo vai falar de novo. De qual seita Paulo fazia parte, igreja? Fala, Marcelo. Dos fariseus. Então existiam dois tipos de seita. E os dois acreditavam em Deus. Os fariseus e os saduceus. Mas eu trouxe um conceito bem legal aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui.
Gente, como que é bom ter um sobrinho japa. Ele me deu como é que chama? iPad. E eu não sei mexer. Então, além de vocês orarem para me restabelecer da perna, orem para que eu tenha inteligência. Vamos começar pelos fariseus. Aleluia. Glória a Deus. Quem são os saduceus e fariseus? Paulo, então, estava rebatendo essas palavras que tinham sido ditas, neste caso, pelos saduceus, porque eles afirmavam que não existia a ressurreição dos mortos. Então, os fariseus primeiro. Fariseu significa separado. Eles separavam-se dos outros povos e dos outros israelitas. Fariseu criam na ressurreição dos mortos, e Paulo fazia parte dessa seita antes de ter um encontro com o Senhor. Essa seita é judaica e era mais numerosa do que aquela outra seita chamada dos saduceus. Só que os membros da seita dos fariseus, eles ostentavam grande santidade exterior, por fora. Uma santidade na sua vida por fora, mas por dentro, sabe como é que Jesus comparou a eles? Como túmulo. Só que um túmulo caiado, pintadinho, bonito por fora, mas podre por dentro. Meu Deus! Jesus chamava eles de sepulcro caiado, hipócrita e fingido. Hipócrita, se você for ler ele na etimologia da palavra, na raiz, hipócrita significa artista. Hipócrita significa ator. Aqueles que colocam uma máscara, entram num palco, fazem tudo, o povo gosta, o povo fica de boca aberta, mas quando ele chega na casa dele, ele tira aquela máscara e ele volta a ser quem realmente ele é. Jesus falava para eles, mas vocês são todos uns artistas, hein? Minha mãe falava isso lá em casa. Vocês são todos uns artistas. Quer dizer, vocês estão me enrolando. Entendeu, gente? Esses são os fariseus. E os saduceus? Saduceu era uma seita pequena e, pasmem, era composta pelos sacerdotes, mas a parte rica e que tinha influência. Eles eram racionalistas. O que é ser um racional? Uma pessoa racionalista, igreja. É a pessoa que entende que a razão e a lógica é a única fonte que pode gerar o conhecimento. Uai, se você não me provar, eu não vou acreditar. Não, mas eu recebi isso de Deus. Pastor, se não tiver teologia, eu estou fora. Sarau Nossa Terra, quase ninguém tem teologia. E, literalmente, a gente tem chamado. A gente recebe do Espírito Santo de Deus. E pasmem, não tentem me dar de presente um curso de teologia. Eu não vou fazer. Não quero perder a essência. Não quero ser manipulada. De jeito nenhum. Os saduceus, por serem racionalistas, eles eram mundanos e não tinha quase que interesse pela religião. Os saduceus se consideravam conservadores. Isso porque eles aceitavam como apenas, eles só aceitavam a lei e escrita de Moisés. Eles rejeitavam a revelação. Os saduceus negavam muito das doutrinas defendidas pelos fariseus e por Jesus. Inclusive, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, não acreditavam que os anjos existiam, não acreditavam em espírito, ou seja, nós não... Como que eu posso explicar para vocês? Nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Nós não temos um espírito, conforme é ensinado e pregado por muitos. Nós somos um espírito. Nós temos um corpo. Nós não temos um espírito. Nós somos um espírito que temos um corpo. Nós temos um corpo porque o corpo pode apagar, pode acabar qualquer hora. E o que a gente tem pode acabar, mas aquilo que a gente é, ninguém tira. Nós somos
um espírito e temos um corpo. Amém, igreja? E eles não acreditavam que as pessoas têm espírito e nem acreditavam na possibilidade de recompensa ou punição após a morte. Então, tanto os saduceus quanto os fariseus eram partidos religiosos nos dias de Jesus. Ambos eram os críticos de Jesus e ambos eram criticados por Jesus. E após a destruição do templo, naquele ano de 70 depois de Cristo, o judaísmo saduceu desapareceu. E o judaísmo farisaico tornou-se dominante. Então, o judaísmo de hoje, não estou falando os que tiveram encontro com o Senhor, hein? Com Jesus. Estou falando do judaísmo de hoje, procede primariamente dos fariseus. Amém? Entendendo isso, fica mais fácil vocês entenderem o estudo. Então, Paulo não deixa nenhuma dúvida quanto à ordem dos acontecimentos. Coloca o segundo slide novamente. Ele não deixa nenhuma dúvida quanto à ordem dos acontecimentos da segunda vinda de Cristo. E vincula esta vinda à ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja. Se você não sabe, o Yangshu não morreu. O que aconteceu com ele? Dormiu. Quando ele vai ser acordado? Estou falando do corpo. Nós não vamos entrar em questão hoje do espírito nem alma. No dia da ressurreição dos mortos. Ninguém será arrebatado até que antes os que dormem em Cristo subir primeiro. Amém? E isso é uma coisa que Paulo fala. E isso está em linha com todas as outras coisas que é dito na palavra de Deus sobre a segunda vinda do Senhor. Então não há margem bíblica para que a gente venha a crer que vai haver o arrebatamento da igreja e depois que a igreja subir é que vai começar a tribulação. Não tem margem, não tem base na Bíblia para a gente poder entender dessa maneira. E o que percebemos é que tudo acontece num só momento. Não há base bíblica para que a igreja não esteja na terra durante o período da grande tribulação. Na segunda carta aos Tessalonicenses e na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo acrescenta detalhes ao Evangelho de Mateus. Terceiro slide, por favor. O dia da segunda vinda de Cristo seria precedido de apostasia. Então, antes que Jesus volte, vai acontecer uma coisa. E isso é no meio do povo de Deus. Está certo que quando Paulo pregou isso, ele estava se referindo aos judeus. Mas isso vai acontecer no meio do povo de Deus, a apostasia. O que é a apostasia? É a renúncia da sua religião. Nós não somos religiosos. Jesus é novidade de vida. Amém? Mas é a religião que nos conecta a Deus. Então a pessoa vai perguntar assim para você: qual é a sua religião? Eu sou evangélico. É assim que eu respondo. As pessoas vão negar: qual é a sua religião? Sou espírita. Mas eu tenho uns arquivos aqui, eu estou vendo, você era evangélico. Eu fui, não sou mais. Tem pessoas que saem da igreja e voltam para o catolicismo. Volta para o kardecismo. Volta para o espiritismo. Eu estou com um aparelho na boca cheio de cera, porque está tudo machucado aqui a gengiva, não estou conseguindo nem pronunciar direito. Volta para o espiritismo. E isso é apostasia. Porque se nós não cremos que a palavra de Deus, se nós não cremos que a palavra de Deus é o fundamento, é a verdade, então não tem mais esperança. Então a gente não crê na ressurreição dos mortos. A gente não crê que Jesus é o único Filho de Deus. E a apostasia é isso, é negar a fé. É mais do que negar, é abandonar, né? Depois da apostasia, o que é que vem antes da vinda de Jesus? O aparecimento do anticristo. A revelação do iníquo. Iníquo vem de iniquidade.
maldade, a raiz de todos os males. 4º slide, por favor. Mas nós temos que considerar 2 coisas. O anticristo está detido e ele só poderá se manifestar quando o que o detém permitir. O anticristo virá segundo a eficácia de Satanás e trará sinais, prodígios e mentiras. Amém, igreja? Mas ele será morto pelo sopro de sua boca, morto pela palavra de Deus, e será destruído pela manifestação da vinda de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Na segunda vinda de Jesus Cristo, teremos os nossos corpos transformados em corpos incorruptíveis. Os que já estiverem mortos serão ressuscitados, e os que estiverem vivos serão arrebatados. Esta é a vitória sobre a morte. Aí então nos encontraremos com o Senhor Jesus no ar, nos ares. O apóstolo Paulo, quando escreve que Jesus virá com todos os santos, aniquila a teoria dos dispensacionalistas, que nós estudamos no primeiro estudo. O que os dispensacionalistas dizem? Eles creem que na volta de Jesus, uns santos virão com Jesus e os outros não. Mas Paulo não fala isso. Ele fala que todos virão com o Senhor. Não haverá arrebatamento sem antes haver a ressurreição dos mortos em Cristo. Só depois destas coisas, quando todos os inimigos estiverem debaixo dos pés de Cristo, de Deus, é que virá o fim. A segunda vinda, oh meu Pai, a segunda vinda de Cristo será com um relâmpago, repentino e visível para todas as pessoas, tanto as pessoas que creem e as que não creem. Algumas igrejas professam que a vinda de Cristo não será vista por todas as pessoas, somente por elas. Mas olha o que está escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Tem algumas igrejas que nos chamam de primos, né? Nós não somos irmãos. E qualquer igreja que fala, nós somos os únicos escolhidos, passa a ser o quê? Uma seita? Porque não é isso. Jesus não vem buscar alguns. A segunda vinda de Cristo será como um relâmpago, repentino e visível para todas as pessoas. E alguns ainda afirmam dizer que somente alguns é que verão Jesus. Apocalipse 1, versículo 7 diz: e ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Então todo olho vai ver, mas não vão ser todos que vão subir. Oh meu Deus! Neste momento a morte estará sendo vencida, pois os que foram arrebatados não passarão pela morte. Porém as pessoas que ele fala na primeira, como é que é? Às vezes eu coloco umas coisas que ficam sem sentido. Ele fala na primeira coisa do dia do Senhor, no dia da sua segunda vinda. E em seguida, eu coloquei uma coisa aqui que ficou meio sem sentido, deixa eu pular. Eu fiz tão correndo hoje, gente. Nós entendemos que os céus e os elementos arderão em fogo. A transformação química acontecerá no final do milênio, que é o tempo do fim, antes do juízo final com a Nova Jerusalém. Acontecerá no final do milênio a destruição dos homens ímpios, quando se abrirão os livros. As tribos se lamentarão e haverá ressurreição de todas as pessoas que morreram. A segunda vinda de Jesus é
para a igreja a redenção, um resgate dos salvos. Amém? Coloca o outro slide, por favor, para me ver o que eu escrevi nele. O outro. Milênio. Depois que houver o arrebatamento da igreja, depois que houver a ressurreição dos mortos, arrebatamento da igreja, haverá a implantação do milênio. O juízo final será no final da história, quando os céus e a terra serão transformados. O lago de fogo e enxofre receberá os que herdarem a morte eterna, juntamente com o diabo e os seus anjos. E o que é o milênio? É um período mencionado pela Bíblia em que Cristo exercerá o seu reino e o seu governo sobre a terra e terá a duração de 1000 anos. Praticamente não fala mais nada sobre o milênio na Bíblia. Mas o milênio não está acontecendo agora, igreja. Algumas igrejas pregam que nós já estamos vivendo o milênio. Eu, particularmente, não concordo. Não acho base bíblica para isso. Pode ser que você pense assim, não tem problema. Isso não vai alterar a nossa salvação. Mas eu não vejo nenhuma base bíblica para que o milênio esteja acontecendo agora. Não vejo. Mesmo porque o que a gente leu em 2 Coríntios. Os que herdam a salvação comporão a Nova Jerusalém, a cidade de Deus. A Bíblia não fala muito sobre este milênio, infelizmente. Agora vamos ver o próximo slide, a ordem dos acontecimentos segundo os evangelhos e as cartas. Acho que vocês não vão conseguir ler daí. Agora nós vamos alinhar o que os evangelhos e as cartas falam da volta de Jesus. Primeira coisa, a ordem dos acontecimentos, o evangelho de Mateus, as cartas do apóstolo Paulo, aos Tessalonicenses, aos Coríntios e a segunda carta de Pedro, concordam em tudo isso que eu vou ler para você. Primeiro, antes de Jesus voltar, vai acontecer o princípio das dores. Assim que começar o princípio das dores, vai acontecer a manifestação do anticristo. Assim que começar a manifestação do anticristo, vem a grande tribulação. Começou a grande tribulação, vem a apostasia. Já tem muita gente aí pisando na bola com Jesus, mas vai ser pior. Aí depois vem os falsos profetas, falsos cristos com sinais, prodígios de mentira. Depois vem a tribulação produzida pelo anticristo, que será o juízo de Deus sobre os que estão adorando o anticristo. Depois virá a perseguição do anticristo contra a igreja. E eu esqueci de colocar uma coisinha aqui. Quando é que vai chegar o fim, igreja? Quando se disser paz. Enquanto está acontecendo tudo isso, a gente sabe que é os princípios das dores. Mas quando eles disserem paz, aí o negócio começa. Quem é que vai trazer a solução para os problemas e trazer a paz? Jesus? O anticristo. Próximo slide, por favor. O dia do Senhor, que a gente tanto fala na palavra de Deus, o dia do Senhor. Quando se fala de Mateus, se eu procurar aqui, eu coloquei a referência, mas eu não vou ler. Jesus estava conversando com o povo de Israel e não estava falando com a igreja sobre algumas coisas de ruim que aconteceriam lá. A igreja não tinha sido implantada ainda. Então, quando Jesus olhou para a videira, e a videira secou, ele amaldiçoou, ele não estava falando da igreja, ele sempre estava falando do povo de Israel, dos judeus. E uma das coisas que Jesus falou para os judeus foi do dia dele. Porque os judeus, eles determinavam que o sábado era de Jesus. E ainda tem seitas que determinam que no sábado não pode se fazer nada. Mas o dia do Senhor não é o sábado, porque ele estava lá. Ele estava falando com os judeus. E aqueles tipos de fariseus, saduceus, eles tinham em mente, principalmente os saduceus, que
tinha que ser a lei escrita de Moisés, e Jesus era a própria palavra, estava diante dele e eles não criam. Mas a gente sempre ouve na palavra de Deus dizer assim, o dia do Senhor. E o dia do Senhor é um dia de julgamento e justiça divina, igreja. Se for para nós falarmos hoje, qual é o dia do Senhor? Para nós é o domingo. Amém? Aliás, são todos os dias, né? Mas o domingo em especial. A segunda vinda de Jesus será repentina e inesperada. Você vai dar um beijo no rosto do seu marido sai para trabalhar, ou então você manda uma mensagem para o seu namorado, para o seu noivo, ó, Deus abençoe teu dia, amém. E depois você vai se encontrar com ele lá na glória sem ter morrido. Porque vai ser assim, ó. O que aconteceu? Só que antes disso, Po Yang-Shu ressuscitou. Então, no dia, é claro que nós que somos do Senhor, a gente vai discernir que alguma coisa está diferente. Porque Deus não faz nada antes sem revelar para os seus profetas. E Ele não pode quebrar isso. Sabe quando você levanta e você discerne que aquele dia não está legal? Nesse dia não vai ser diferente. Nós vamos discernir alguma coisa. Mas tomara a Deus que o amor não tenha esfriado dentro de nós. Porque a Bíblia diz que o amor se esfriará de quase todos. Eu não estou no meio desse quase. Mesmo porque o amor não é sentimento. O amor é o nome de uma pessoa. E qual é o nome dele? Jesus. Então não deixa Jesus sair de dentro de você. Mas Jesus está dentro de mim, sim, através do Espírito Santo. Davi um dia disse para Deus, tira tudo de mim, mas não me tira a tua presença. O pastor falou algo aqui no domingo tremendo. Ele disse que a arca tem uma janela só. O tamanho da arca, o tamanho da janela, 50 centímetros. De lá se fazia a limpeza de dentro da arca. Ou se fica dentro da arca, meu irmão, e faz a limpeza, ou você vai ficar boiando do lado de fora, lá junto com os bebês, junto com as pessoas. Porque quem não entrou dentro da arca, boiou na água. Foi ou não foi? Só que é fácil tirar cocô, né? É fácil tirar sujeira de dentro de um lugar. Mas ninguém tira o xixi, a urina. E aquilo fica impregnado na madeira, impregnou em todos os lugares da arca. E todos eles tiveram que conviver com o cheiro. Até o dia que o Senhor os tirou da arca. Então, infelizmente, é isso daí. O Senhor não nos prometeu absolutamente nada além disso daqui. Ele disse que neste mundo teríamos aflições, mas tem bom ânimo. Pelo amor de Deus, está te faltando ânimo, tem bom ânimo. Se Jesus venceu, nós também venceremos. Amém? O cheiro, a sujeira dentro da igreja é insuportável. Por quê? Porque todo mundo de perto é feio. Vocês acham eu belezinha porque vocês não convivem comigo. Eu acho o pai da Janaína uma belezinha. Mas e se conviver com ele? Perdão aí, viu? Quem mais que é belezinha aqui? Olha o Arthur, que coisa mais rica da minha vida. Vai conviver com o Arthur. Então todo mundo de perto é feio, igreja. E as pessoas que mais querem ajudar, as pessoas que mais querem salvar, é as que mais precisam ser ajudadas. Ajudamos porque precisamos de ajuda. Só que eu quero ajudar do meu jeito, tá bom para você? Se você não quiser, aí nós vamos brigar. Entendeu? Duro, né? Mas eu não concordo, mas não tem que concordar, eu estou querendo te ajudar. É isso aqui, eu não tenho outra coisa. Igreja é assim. Mas glória a Deus que dentro da arca tem o quê? Proteção. A hora que fechar a porta, ninguém entra mais. Misericórdia, né? Então vamos aguentando. Me aturem, pelo amor de Deus, que eu vou aturar vocês. O dia do Senhor é composto da segunda vinda de Jesus e o seu reinado. Segunda vinda do Senhor, que será repentina
inesperada, incluirá a primeira ressurreição dos mortos, os vencedores em Cristo, e depois o arrebatamento dos vivos, a igreja na terra. Depois vem o milênio, com consequentemente destruição da terra, no final deste período. Coloca para mim, peraí, deixa eu terminar de ler aqui. Já li tudo. Isaías capítulo 61. Nós vamos ler do 1 ao 3. Acompanhem para vocês verem. Parece algumas coisas desconectas, mas vocês vão entender. O Espírito com letra maiúscula está se referindo a quem? Espírito Santo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e consolar a todos que choram. E pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito com letra maiúscula, angustiado, a fim de que se chame carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O profeta Isaías aqui misturou a vinda do Messias, a primeira vinda, com a segunda vinda de Jesus. Para Isaías, no dia que o Senhor falou aquilo para ele, foi como se aquele acontecimento fosse um só. Vocês lembram da foto que eu mostrei aqui no dia do primeiro estudo? Mostrei ela longe, não dava para a gente entender o que tinha nela. Depois eu pedi para o Tiago aproximar a foto e deu para ver mais detalhes. O dia do Senhor, Isaías viu muito longe, então ele não viu detalhes. E quando ele profetiza esses 3 versículos, ele mistura a primeira e a segunda vinda. Por quê? Porque ele entendeu, mas ele não tinha mais detalhes. Vocês estão entendendo, igreja? Oh, meu Deus, muitos profetas. O profeta Isaías recebeu uma visão compacta dos acontecimentos, e no primeiro versículo aconteceu então a primeira vinda, e do terceiro versículo em diante a segunda vinda de Cristo. A perspectiva profética não é muito precisa, ele é uma visão do evento como um todo. Muitos profetas, ao verem a segunda vinda de Jesus, misturaram os acontecimentos por causa da distância do tempo. O próximo slide. Deixa eu ver se bate com o meu aqui. Princípio das dores. O que são os princípios das dores? O que seriam os princípios das dores? Terremotos, fome, guerras, busca incessante da paz, sem conseguir êxito, anticristo, ofensas, grande tribulação, apostasia, grande tribulação precedida de manifestação do anticristo, apostasia, porque ele é apóstata e sentará no lugar de Deus. O que é o princípio das dores? Se você pegar no princípio das dores, no grego, dores ali literalmente significa dores de parto. Nós que já tivemos filhos, eu fui cesariana, eu não tive tanta dor, mas quem tem o parto normal, cabe direitinho nesse exemplo aqui. O parto normal, o princípio começa como? Eu acho que eu vou morrer. E na hora que o nenê vai nascer, você fala, agora eu morro. Não é assim? Flávia não fica nervosa. Flavinha tem nenezinho, gente. Vocês têm noção? Ai, meu Deus, você olha aquele barrigão, você não vê a ponta do pé. Você fala, como é que isso vai sair de dentro de mim? Primeiro filho, o segundo você já fica mais esperta, né?
Aí você deita aquela montanha na tua frente, a montanha mexe para um lado, a montanha mexe para o outro, e você fala, a cabeça passa, mas o ombro vai estar lá. O ombro não passa, eu vou morrer, meu Deus, e não morre. E o negócio não acontece. É só o princípio. Se Jesus disse que antes da segunda vinda dele teria que ter o princípio das dores, e o princípio das dores já não é legal, imagina quando começar realmente na hora de nascer. E o princípio das dores, igreja, eu te pergunto, tem alguma coisa que eu disse aqui para vocês que ainda não aconteceu? Terremoto. Somos um amiguinho deles, a gente sabe tudo. Temos até uma escala chamada Richter para poder classificar o terremoto. É ou não é? Terremoto, fome. Fome não significa você falar, eu não tenho nada para comer. Fome aqui a gente traduz em crises, certo? Crises, guerras, busca incessante da paz sem conseguir êxito. Anticristo é tudo aquilo que se levanta contra o Senhor. E também ofensas. Isso já aconteceu? Aliás, está acontecendo ou não? Já estamos no princípio das dores. Só que eu não vou ficar falando muito para não tirar do próximo estudo. Tudo isso já tem acontecido, igreja. Só que o anticristo, ele vai precisar se assentar no local santo. A apostasia tem que chegar. E hoje a gente sabe que o islamismo tem crescido assustadoramente. Vocês sabem aonde fica hoje o lugar certo do templo dos judeus? Eu já ensinei isso para vocês. Quando o templo de Salomão foi destruído, veio outro, acho que foi Herodes, Nero, eu não lembro. Herodes ou Nero? Herodes, né? E ele mandou plainar lá onde fica o local onde Abraão levantou o cutelo para sacrificar Isaac e não o sacrificou. Aquele topo, Monte de Moriá, é um topo, é um alto de uma montanha. Herodes, né, veio e mandou aplainar. E o que ele fez? Ele aumentou o tamanho do templo de Salomão. Mas ele destruiu o templo de Salomão, vocês lembram? E a única coisa que ele manteve do templo foi o que, igreja? O muro, que hoje é o Muro das Lamentações. Então tem o Muro das Lamentações, que é a única edificação do verdadeiro templo. E aonde está o Monte Moriá, que é o lugar, literalmente, do Santo dos Santos, está literalmente aos cuidados do Islã. Lá eles construíram uma mesquita, que tem o nome de Domo da Rocha, ou Mesquita de Omar. Eu não me preparei para falar para vocês, estou falando do que eu lembro. Só que houve uma guerra antes disso, para que Israel voltasse a ser um estado, e voltou a ser. Só que aquele local, dentro do onde o Muro das Lamentações, aqui, e aquele quadrado enorme, acho até que o Tiago, se ele olhar aí no estudo, ele consegue achar. Naquele local ali onde foi feito a mesquita de Omar, onde tem aquela cúpula dourada, no local literalmente onde Abraão ofereceu em sacrifício Isaac, é o local aonde eles adoram. Mas aquele local dentro de Jerusalém é de Israel, mas está sobre o domínio do Islã. Entenderam? Diz que a profecia é que esse anticristo, ele vai proporcionar a paz. E a Bíblia diz, quando houver paz, então virá o fim. Essa profecia, a igreja toda já está ligada. Porque essa profecia foi dita para os judeus. Quando o homem iníquo, quando o anticristo se sentar no lugar santo, no trono que é de Deus,
Aí os judeus vão ficar espertos. Por quê? Porque vai chegar a hora deles pegarem novamente o templo de Omar, a mesquita de Omar, e ser devolvida para os judeus. Porque a briga entre judeus e islâmicos é isso, é entre Isaac e Ismael. Ismael os árabes, Isaac os judeus. Esse templo, esse monte é nosso. Não, esse monte foi dado para nós. Ismael disse que esse monte é nosso. Não, Isaac disse que é nosso. E a briga é por causa disso. A hora que o homem entrar e tentar colocar ordem, a hora que ele se assentar ao trono, e Deus abrir os olhos dos judeus e ver que eles estão adorando o Deus errado, aí o negócio pega. Só que não serão todos que terão os olhos abertos, tanto é que o dia do juízo final, o Senhor vai trazer juízo sobre aqueles que ainda adoram a besta, o anticristo. Amém? Então ainda tem uma briga muito grande entre o islamismo. Nós sabemos que o anticristo será uma pessoa, só não sabemos quem será, porém ele deterá o poder político e econômico. E a segunda vinda inclui ressurreição dos mortos, arrebatamento da igreja. E não há base bíblica para que a gente venha a crer que a igreja não está na terra nesse período da grande tribulação. Amém? Só que Deus fala que se ele não tivesse abreviado, nem os escolhidos seriam salvos, né? Então o princípio das dores é caracterizado por grandes desastres naturais, catástrofes de grandes proporções, tais como as erupções vulcânicas, terremotos, desabamentos, furacões, pestes. Mas não somente isso, valores sociais e morais entrarão em decadência assustadoramente, e o amor se esfriará de quase todos. As catástrofes climáticas são mudança climática, aquecimento global, o efeito estufa, seca na Amazônia, terremotos, furacões, enchentes, tsunamis, desgelo polar, a queima de combustíveis fósseis, desmatamento, queima das florestas tropicais e destruição da camada de ozônio. Isso aqui tem alguma coisa nova para vocês? Então, aperta o cinto. Já começou. Amém? Semana que vem nós vamos estudar sobre as 70 semanas de Daniel. E o negócio vai esquentando, 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 porque não vai ficar só nisso daqui, não. Glória a Deus, igreja. Vamos ficar de pé, por favor. Falei que ia acabar às 9h15. Passei 10 minutos, me perdoem. Glória a Deus. Eu peço a Deus de coração que isso entre no nosso coração. E você que nunca viu isso, não falte, porque você vai aprender muita coisa interessante, muita coisa boa, porque a gente só é enganado naquilo que a gente não domina, né? E como é que a gente vai supervisionar a nossa vida se a gente não tem domínio, não, mas pelo menos o controle sobre ela? E para ter controle, nós precisamos ter o conhecimento. Errais, pois vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder delas. Então isso não vai, assim, perseverar no nosso meio. Nós vamos conhecer o máximo que a gente puder. Até onde o Senhor permitir, a gente vai. Amém? Então feche os seus olhos, por favor. Eu quero terminar esse estudo aqui hoje, pedindo a Deus de todo o meu coração que Ele derrame sobre nós o bom ânimo. Que venha sobre vocês a continuação de tudo que foi dito no culto aqui domingo. Como foi mesmo, meu amor? Amor, alegria e prazer. Você tem amor, alegria e prazer para estar na presença do Senhor? Seria muito fácil se fosse só isso, mas Ele vinculou tudo isso a amar ao próximo como a ti mesmo. Então, na verdade,
esse bom ânimo que eu peço a Deus hoje, é para que a gente possa nos amar em primeiro lugar. Para que a gente possa se entender a si próprio. Já foi dito pelos filósofos, né? Conhece-te primeiro a você. Conhece-te a ti. Então, se você não conhecer a você, vai ser muito difícil você amar alguém. E isso vai acabar refletindo em você mesmo, porque isso vai ser o reflexo que você ainda não se ama. E é preocupante, porque todos nós que estamos dentro da igreja, nós temos dons, nós temos chamado. Mas é preocupante, porque quanto mais você quer ajudar, mais você precisa ser ajudado. Então é uma dependência total do Senhor, que por mais que você faça para alguém, isso mostra mais ainda a necessidade que você precisa do Senhor. Então que venha sobre nós agora, levanta suas mãos, igreja, a unção de fortalecimento, de bom ânimo, assim como o Senhor disse: neste mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós estamos em Cristo Jesus, portanto a vitória também é nossa. Então tudo hoje que acontece na sua vida, que não te traz a satisfação que você espera, tudo hoje que acontece na sua vida e ainda não é o retorno que você espera, significa que você ainda está em treinamento. Não significa que você perdeu, ou que você está sendo destruído ou destruída, ou então sendo, como que eu posso explicar? Ou que Deus esteja te castigando, não. Tudo na nossa vida, tudo na vida daquele que crê em Deus é treinamento. Então aprenda, porque na hora que você precisar daquilo que você está aprendendo agora, você vai levantar suas mãos e vai glorificar a Deus e dizer: graças a Deus que eu passei pelo que eu passei. Então não tem como entender agora. Formule perguntas inteligentes. Deus não dá respostas inteligentes para perguntas bobas. Deus não responde perguntas idiotas. Formulem, questionem, não tem problema questionar. Nós somos cabeça pensantes, nós podemos sim falar com Deus e fazer perguntas, mas por favor, façam perguntas inteligentes. E recebam, em nome de Jesus, se você não for racionalista, né? Porque o racionalista não recebe. Mas se você crê em Deus, se você depende de Deus, crê que Ele está derramando sobre você agora uma unção de bom ânimo, em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos dar uma salva de palmas para Ele. Aleluia. Glória a Deus. Tem de bom ânimo, não esquece disso, tá bom? Deus abençoe vocês, estamos encerrados. E terça-feira que vem o negócio começa a esquentar mais ainda. Um grande abraço, igreja. Vão com Deus.